amigos, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o melhor pão que, na minha opinião, eu já comi na vida, tá? É a rosca-flor, aquela que fica molhadinha de leite condensado no meio. E o melhor, você pode fazer do sabor que você quiser com a técnica que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, ó. Eu não vou falar mais nada, eu vou querer que você faça e depois você deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou. Combinado? Mas antes de eu ir pra Receitola, nossa parceria pra ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like pra poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Pra ensinar vocês a fazer esse pão, é muito simples. Eu particularmente como esse pão que eu me lembro desde os 6 anos de idade. As doninhas aqui de BH sempre faziam e vendiam nas portas das casas e faziam fila de pessoas para poder comprar, né? Minha mãe era uma delas, então eu lembro de comer esse pão que eu era apaixonado, viu? Então é bem simples, nós vamos praticamente meio que colocar todos os ingredientes aqui, ó. Eu vou começar pelo meu leite, tá bom? Vou colocar aqui, ó, o meu fermento, tá bom? Agora eu vou adicionar, ó, o óleo, belezura do meu leite condensado, olha isso aqui. Vou quebrar aqui 2 ovos, só que dessa vez eu não vou viver perigosamente, vou quebrar meu ovo aqui antes, né, pessoal? Porque vocês já sabem que se quebrar o ovo direto aqui, tiver podre, desanda a minha receita. Então, ó, não fui premiado, o ovo tá novinho do jeito. Vou adicionar aqui agora, ó, a minha farinha de trigo, ó. E o bacana dessa massa aqui, pessoal, é que como você pode ver, eu coloquei basicamente todos os ingredientes e não precisa de etapa, né? Colocar um ingrediente, depois colocar o outro. E o diferencial é que essa massa ela não precisa ser sovada por muito tempo. Ó, então aqui agora, ó, eu vou amassagar isso aqui tudo até chegar no ponto de uma massa lisa, tá? Aqui, meus amigos, ó, agreguei toda a massa até ficar, olha, tudo bem misturadinho, tá vendo? Se você quiser sovar essa massa aí por uns 10, 20 minutos, se tiver a batedeira que sove, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas como eu disse, essa massa é uma massa caseira, não precisa de ser sovada por muito tempo. É isso que vai determinar a textura e o sabor dessa massa, entendeu? Então, ó, tá do jeito que tem que ficar, tá na textura correta. Agora vamos abrir essa massa pra gente começar a montar a nossa rosca-flor. Simbora! E agora, meus amigos, não tem segredo. Nós vamos pegar a massa aqui. Aqui eu tirei 3/4 da massa, tá? Porque eu tô pretendendo fazer 2 tipos de rosca-flor pra vocês terem aí como opção. Inclusive, se você for do Faça e Inventa, tá? Vou pegar aqui, ó, 3/4 da minha massa. O outro 1/4 da massa eu deixei aqui, ó, de canto, tá bom? E vamos abrir. Eu vou abrir dessa minha tábua, tá? Agora eu falei certo, tábua. Nossa, eu com meu português engarranchado, eu falo tauba, pessoal. Tauba, é tábua. Aí, essa tábua minha aqui tem 40 por 30, tá bom? Se caso você quiser seguir as dimensões que eu vou fazer aí, é 40 por 30, tá bom? Aqui agora é só abrir com uma garrafa, com um copo, né, de vidro, ou então com o famoso Amansa Marido do Will. Você conhece o Amansa Marido do Will? O Amansa Marido é isso aqui, ó. O próprio nome já diz o que é, né? Vocês estão precisando desses aí, mulherada? Fala pra mim, estão precisando desses? Qualquer coisa eu mando pra vocês aí via correio. Só me falar, viu? E você aí que é marido, você não precisa disso não, né? Você aí que é marido é igual eu, né? Isso aqui passa longe, né? Então deixa aí nos comentários se você precisa ou se não precisa, combinado? Ó, vou abrir isso aqui, vou esticar até ficar com essa dimensão de 30 por 40, tá? Simbora, chega de falar bobagem, né? Vambora. Bom, amigos, ó, completamente aberto, tá? Na minha tábua toda, como eu falei, 30 por 40. O que nós vamos fazer agora, Will? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui agora e amanteigar essa superfície aqui, ó. Você pode passar tanto manteiga sem sal ou margarina, que é mais barato, tá bom? Então você vai passar aqui, ó, em toda a superfície dessa massa que acabamos de abrir, tá bom? Bom, essa é a massa base para você poder fazer. E agora vem a criatividade, você pode saborizar isso aqui com o que você quiser. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho de coco ralado, um pouquinho não, vou colocar bastante coco ralado aqui, ó, para poder dar uma textura, sabor e aquele cheiro também, né, de coco quando vai pro forno que só o coco tem.
Posso usar coco ralado fresco, Will? Pode, claro, não tem problema nenhum. O seco seria o ideal, né? Que é esse que a gente compra no mercado. Mas se tiver fresco, pode colocar também, não tem problema nenhum, tá bom? Ó, coloquei todo o coco aqui na superfície, tá? Se você quiser, eu gosto bastante, né? Se o seu coco não for aquele coco que vem com vem adoçado, você pode jogar um pouquinho de açúcar por cima dele, tá bom? Porque essa massa, ela é muito saborosa, só que ela não tem muito doce. Apesar de conter o leite condensado, ela tem mais um sabor mais gostoso, né? Aquele saborzinho de leite condensado, porém tem menos doce. Então por isso, geralmente, eu gosto de colocar um pouquinho só de açúcar, tá? Deve estar jogando aqui em torno de 30 gramas, tá? Bem pouco mesmo, uma colher de açúcar, tá bom? E agora, sem segredo nenhum, ó, é só enrolar esse trem aqui, ó. Vamos lá. Você pode ver, ó, que eu enrolei e ficou um tamanho até menor do que a tábua, né? A tábua tem 40 centímetros. Aqui eu dimensionei para que desse 35 centímetros. Por quê? Eu vou colocar as minhas roscas na forma, nesse tipo de forma aqui de bolo, normal, tá? Eu vou usar, para falar a verdade, 2 tipos de forma, mas no decorrer do vídeo eu vou falar para vocês. E para isso, eu preciso de 5 pedaços, então vai ser 5 pedaços de 7 centímetros, tá bom? Então você enrole, pega uma régua e coloque essa régua imersa para poder dar 35 centímetros, tá? Então, vou marcar aqui, ó, 5 fatias de 7 centímetros, vamos lá. Bom, fiz marcações aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, ó, marcações de 7 centímetros, tá bom? E agora nós vamos cortar isso aqui. Muita gente faz essa etapa aqui com um corte de faca, né? Você pode usar faca, pode usar o estilete, pode usar qualquer objeto cortante, só que aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou ter que tirar essa rebarbinha aqui. E eu vou cortar como? Fio dental. Tá vendo, ó? Você encaixa o fio dental aqui, dimensiona para dar no tamanho certo, né? Que você mediu. E coloque aqui, ó. E simplesmente você vem cá, ó. E chulepe, ó. Faz um nó. Fez um nó, ele vai cortar. Olha só. Tá vendo? E sai certinho. Quando você corta com a faca, tende a roçar isso aqui, né? E isso aqui fica todo puxado assim pra dentro, ó. Tá vendo, ó? E aí não fica com a aparência legal. Aqui você pode perceber, ó, que tá bonitão. Tá vendo? Bom, amigos, ó, com tudo isso aqui já cortadinho, bonitão, nós vamos colocar agora na nossa forma. Essa minha forma aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Daqui até aqui tem 20 centímetros. E eu untei ela com óleo, tá? Óleo de cozinha tradicional que você tem na sua casa. Agora nós vamos pegar as nossas roscas flor, olha que coisa mais linda, pessoal, olha. E vamos colocar com essa partezinha aqui, ó, da abertura voltada pro lado, tá bom? Se você quiser, você também pode fazer essa partezinha voltada pra dentro também, assim, ó, dessa forma, tá vendo? Ó? Porque na hora que ela for crescer, ela não corre o risco de abrir, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, as minhas roscas flor e vou colocar dessa forma, tá bom? Lembrando, esse tipo de forma aqui eu gosto de colocar 5 rosquinhas nessa forma, tá bom? Aqui, ó, vamos colocar aqui. Colocado toda a rosca aqui dentro, eu vou te mostrar mais uma opção de sabor para você fazer aí, ó. Principalmente se for do faça e venda e arrasar, tá bom? Vamos lá. Aqui, meus amigos, eu repeti o mesmo processo, tá? Abri a massa, passei manteiga ou margarina e polvilhei só um pouquinho de açúcar. E você pode perceber que eu tô fazendo uma massa menor. Por quê? A forma que eu vou usar, ela é menor, tá? Ela tem 18 centímetros para menos. De 18 entre 16, você consegue fazer com essa dimensão que eu vou ensinar. Então, por isso que a abertura dessa minha massa é menor, tá bom? Porque eu vou fazer ela com 25 centímetros e vou usar 5 cortes de 5 centímetros, tá bom? E o sabor que eu falei que eu ia usar aqui agora, eu acho que agrada muita pessoa, porque eu acho que quando a pessoa gosta de um ingrediente que eu vou colocar aqui agora, ela gosta com vontade, que é canela em pó. Me fala aí, quem não gosta do cheirinho, do sabor da canela num pãozinho quentinho, numa sobremesa ou uma comida especificamente aí que use canela, tá? A canela que eu tô colocando aqui, ó, é a gosto. Lembrando,
não coloque demais, né? Porque a canela é um ingrediente muito forte, tanto de aroma quanto de sabor, né? Então você coloque o tanto que você quiser. E diz pra mim uma coisa, como eu falei pra vocês que essa parte aqui do recheio, entre aspas, né, recheio, é à vontade, o que você colocaria aqui no meio dessa bagunça aqui? Qual um outro ingrediente que você colocaria? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, viu? Eu acho que até um doce de leite iria casar super bem aqui, o que vocês acham? Você acha que um doce de leite iria casar? Ou até mesmo um recheio salgado, né, de presunto com mussarela? O que vocês acham? Deixa pra mim nos comentários, viu? E agora é só repetir o mesmo processo da etapa anterior, tá? Agora sim, com as minhas 2 roscas flor no jeito, para poder ir para fermentar, vou levar ele ali para poder fermentar no meu forno mesmo, tá? Sem estar aquecido, é claro. Vou colocar um paninho aqui por cima e vou deixar fermentando por mais ou menos 2 horinhas, de 1 a 2 horinhas, até isso aqui dar uma boa crescida, combinado? Então, bora lá levar isso aqui para fermentar. Olha aí como deu uma crescidinha bem bacana, bem bonitinha, né? Então agora vamos finalizar aqui para levar pro forno, pincelando gema, tá bom? Essa gema vai dar um douradinho aqui por cima, vai ficar lindão. Então só pincelar com gema sem segredo. Bom, tudo pincelado, agora eu vou levar pro meu forno pré-aquecido. Eu vou usar forno a gás, tá? Vou deixar 200 graus e vou deixar lá em torno de 30 a 35 minutos até isso aqui crescer, e aqui em cima vai ficar bem douradinho, tá bom? Nas bordas também. Então, bora lá levar pro nosso forno. Simbora. E olha aí que top que ficou. Meus amigos, vocês não fazem ideia do cheiro que fica essa rosca flor. Olha que linda, olha que coisa mais maravilhosa. Acabei de criar essa frase. Agora, vamos deixar essas 2 roscas flores aqui descansando, tá? Pra ela poder esfriar. E logo a seguir vamos pro diferencial dessa rosca, que é a calda, né, meus amigos? Então, aguenta a mão aí, 30 minutinhos e já volto. Pronto, voltei. Esse foi os 30 minutinhos mais rápidos da sua vida, não foi? Durou menos de 1 segundo. Então, agora vamos aqui para fazer a nossa calda, que é o diferencial que faz essa rosca flor ser deliciosamente diferente, né, meus amigos? Para fazer essa calda, você tem 3 jeitos diferentes. Pelo menos essas 3 formas é o que eu uso. A primeira é você pegar leite, tá? Você pode pegar mais ou menos uns meio litro de leite. Aqui eu tenho meio copo, é só para eu poder ilustrar mesmo. Colocar meia xícara de açúcar, tá? Meia xícara não, 1 xícara de açúcar e esquentar até o açúcar derreter e o leite ficar bem docinho. A outra é você chuchar o doce mais amado do Brasil, que é o leite condensado, né, meus amigos? Quem aí não gosta de leite condensado? Só você pegar e chuchar nesse orifício aqui. Só que, na minha opinião, não fica tão legal, porque a massa não consegue absorver o leite condensado de um jeito que você tenha uma mordida cremosa. Então, para isso, vem a terceira opção, que é pegar o seu leite condensado. Aqui eu tenho uma caixinha. Eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de leite quente, viu, meus amigos? Leite quente. E, ó, vou mexer esse trem aqui pra poder diluir, tá bom? Olha aqui, ó, tudo já diluído, rapidão, tá vendo? Jogo rápido. Agora nós vamos pegar isso aqui, ó, e chuchar dentro da nossa rosca flor. Você pode até estar perguntando, ó, Will, mas não vai agarrar, não? Não, porque a nossa rosca flor já tá soltinha, ó. Olha só. Ela solta facilmente. Vou até colocar aqui, ó. Tá vendo como ela solta facilmente? Olha que coisa mais linda, olha. Olha essa massa, olha. Tá vendo? Só que eu gosto de fazer esse processo com ele na forma, porque a forma vai fazer que a nossa calda se distribua mais facilmente, vai pegar todas as partes da nossa rosca flor. E atenção, tá? Não molhe demais, senão sua rosca flor vai ficar derretendo. Somente na parte do meiozinho aqui, para você dar aquela mordida e sentir aquela cremosidade, meus amigos, que só a rosca flor aqui mineirinha tem, tá? Então vamos lá colocar a calda desse leite condensado aqui dentro. E agora sim, pode lambrecar de leite condensado em cima dessa rosca aqui. Nós fizemos com coco, né? Vamos finalizar com coquinho ralado aqui por cima também. E tá aí, meus amigos e minhas amigas, rosca flor como essa, com o sabor que eu tô ensinando pra vocês aqui, vocês nunca vão comer, a não ser aquele lá da vendinha de antigamente, tá? Façam, que eu tenho certeza que você aí vai adorar.
Ah, e deixa pra mim nos comentários se você já comprou na sua infância ou ainda compra desse tipo de rosca-flor. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein? Senta o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillPropop. Até o próximo vídeo. Fui!